Boa tarde a todos, meu nome é Revel Foquesato e irei apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que foi orientado pela professora Letícia. Meu trabalho trata de uma análise dinâmica de passarela metálica submetida a carregamento decorrente da ação humana. Brevemente, segue quais são as principais seções que serão apresentadas nessa apresentação. A introdução, objetivos, metodologia e análise de resultados e conclusão. Introdução. As passarelas desempenham um papel fundamental quando se trata de mobilidade, pois criam uma passagem segura entre dois pontos e podem ser instaladas sobre obstáculos, como lagos, como rodovias. Os benefícios atribuídos à passarela os principais benefícios são a facilidade e a rapidez na montagem. Se tratam de estruturas leves e versáteis e também tem grandes vãos entre os apoios. Infelizmente, os pontos benéficos na utilização de passarelas metálicas trazem como consequência um baixo amortecimento e elevada flexibilidade, o que acaba tornando a estrutura sensível a cargas dinâmicas. Logo, tem-se a problemática deste trabalho, que é a ação dinâmica de pedestres, principalmente a ação dinâmica de pedestres com frequências próximas aos modos de vibração da estrutura. Com a problemática definida, tem-se o objetivo geral, que é analisar o comportamento das passarelas metálicas devido às ações provocadas por humanos, verificando se a estrutura é capaz de suportar uma travessia segura e confortável para os pedestres. Como objetivo adicional, também foi verificada a necessidade de projetar um sistema de controle de vibrações para a estrutura. Metodologia. A metodologia executada tem 4 passos principais, que serão apresentados brevemente em seguida, que são a definição da estrutura, qual geometria e propriedades mecânicas da estrutura que foram utilizadas, a definição do carregamento dinâmico, qual o carregamento dinâmico que o pedestre aplicará na estrutura, a análise modal, que foi executada principalmente para validar as matrizes de massa e rigidez, e o método de Newmark, que foi o método utilizado para adquirir as respostas em deslocamento, aceleração e velocidade. Descrição da estrutura. Neste estudo, a estrutura analisada se trata de uma passarela tipo Warren. O modelo da passarela foi proposto no estudo de Miguel, de 2015, e apresenta o comprimento de 39 metros e a altura de 2,23 metros. As barras de seção inferior, as barras inferiores, as centrais e as superiores têm uma área de seção transversal diferente, que foram mostradas nesta tabela. As propriedades da estrutura são 200 gigapascais para o módulo de elasticidade e a densidade é 7.850 kg por metro cúbico. Falando um pouquinho sobre carregamento humano. Dentre os carregamentos que podem ser simulados, neste trabalho optou-se por utilizar a ação de um pedestre pulando no centro da estrutura. Assim, obtendo um carregamento com maior intensidade se comparado aos esforços de um pedestre caminhando ou correndo. A função de carregamento para saltar foi definida pelos parâmetros de Bachmann e Amann, de 1977. O peso do pedestre foi 800 newtons, a frequência foi de 2 Hz para o carregamento, o fator de impacto dinâmico é 6, e a duração do contato dos pés do pedestre que pula, que faz a ação de pular, é 15 segundos. Então, 15 segundos ele aplica a carga e o resto do tempo não tem nenhuma carga, porque no caso ele estaria no ar.
Então temos 2 ciclos por segundo deste carregamento. Análise modal. As matrizes de massa e rigidez foram definidas considerando os elementos da treliça como bidimensionais e submetidos a cargas axiais, com 2 nós em cada elemento e com 2 graus de liberdade por nó. Em seguida, foram calculadas frequências naturais, de forma analítica pelo MATLAB. Para validar as frequências naturais, para validar as matrizes de massa e de rigidez, foi utilizado o método de elementos finitos. Com o método de elementos finitos foi aplicada a estrutura, foi executada a malha e assim foi calculado as primeiras frequências naturais. Dando um pequeno spoiler, à esquerda estão os primeiros 4 modos de vibrações calculados pelo ANSYS e eles foram exatamente iguais aos calculados analiticamente. Então as matrizes foram validadas. Uma vez conhecidas as condições iniciais do problema, é possível introduzir as mesmas em uma rotina que foi implementada via MATLAB. Assim, obtendo a resposta da passarela em relação ao carregamento em termos de deslocamento, velocidade e aceleração. As informações introduzidas na rotina são as matrizes, que já foram demonstradas anteriormente, alfa e beta, que tem um valor pré-determinado em caso de problemas lineares, no qual se enquadra o nosso estudo. Tempo que o carregamento é aplicado, no caso, o tempo em que o pedestre fica saltando na estrutura. O incremento de tempo, que nada mais é que o intervalo de tempo que as respostas são aquisitadas. E o deslocamento e velocidade inicial, que neste trabalho foram consideradas 0. Chegando ao final do nosso trabalho, tratando dos resultados. Comparação analítica e numérica das 5 primeiras frequências naturais. Como já falado anteriormente, a comparação entre as frequências naturais encontradas no ANSYS e no MATLAB foram exatamente iguais. Isso valida as nossas matrizes, que foram introduzidas no método de Newmark, para obter as respostas em relação a velocidade, deslocamento e aceleração. Analisando os resultados, é possível verificar que a estrutura entrou em ressonância, demonstrando valores significativos para deslocamento, velocidade e aceleração. Os gráficos expostos aqui são referentes ao nó 22, que é o nó central da estrutura, exatamente onde a carga foi aplicada, e é o nó mais sensível a qualquer carga dinâmica, porque ele é o nó central e é o nó mais afastado dos suportes. O resultado de um carregamento executado por um pedestre, o mesmo carregamento, um salto no centro da estrutura, com uma frequência fora da zona de ressonância, traz resultados expressivamente menores. Como é possível observar, a aceleração máxima vertical da estrutura, com a frequência de pulo de 1,6 Hz, é 86% menor do que a frequência ressoante. Então, analisando a aceleração máxima nos nós centrais, é possível perceber a facilidade com que a estrutura é excitada, pois com apenas um pedestre foram obtidos valores elevados de aceleração. Comparando os resultados com as normas internacionais, as acelerações no centro e na maior parte da estrutura ultrapassam as acelerações limites disponíveis na literatura. Neste caso, a preocupação com a segurança se sobressai em relação à preocupação com o conforto. Então, analisando os resultados, fica evidente que a estrutura é facilmente excitada pela ação de um pedestre. O grau de excitação depende da frequência do carregamento aplicado. Comparando as normas com os resultados obtidos, é evidente que é necessário tomar ações para modificar a estrutura, instalar um sistema de controle de vibrações, amortecedores, um suporte central. Este estudo valida a importância da dissertação de mestrado de Silva 2020, onde amortecedores de massa sintonizados foram otimizados para a passarela deste trabalho, a mesma passarela, a mesma geometria
com as mesmas propriedades mecânicas. Limitações. Neste estudo não foi calculado a resposta dinâmica longitudinal e horizontal da passarela. Agradeço a todos envolvidos neste trabalho e um muito obrigado.